Vamos começar com uma reflexão, meio que devocional, mas em relação ao que a gente tem visto. Vou começar lendo duas partes em Oséias e uma parte em Isaías. Então, a primeira leitura é em Oséias capítulo 8. Escolhi alguns trechos que falam um pouco de sacrifícios, né? E especificamente trechos que os profetas usam a ideia de sacrifício, só que você vê a avaliação deles de sacrifícios são muito semelhantes ao que a gente esperaria talvez no Novo Testamento, de sacrifícios no sentido que sem um coração no lugar certo não valem nada. Então acho legal ver como os profetas mesmo do Israel começaram a tratar o que eles estavam fazendo, a forma que eles estavam agindo com os rituais. Capítulo 8 de Isaías. Vou ler Oséias, isso. A mesma coisa, Oséias, Isaías. Isaías 8 também seria muito legal nós lermos, mas deixamos para um outro dia. 8, versículo 11, tá? Isaías 8, 11. Oséias. Faz parte de você acordar aqui. Tudo de propósito, tá? Que acontece aqui, nada é aleatório. Oséias 11. Oséias 8. Eu pensei que um copo seria suficiente. Agora, Oséias 8, 11. Embora Efraim tenha construído muitos altares para as ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. 13. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Eu achei essa frase semi-assustador, porque ele não está querendo dizer literalmente voltarão para o Egito, mas vocês vão voltar no estado que vocês estavam antes que eu resgatei vocês, né? Antes que eu dei essa maravilhosa lei que era para você usar para se aproximar de mim. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Engraçado que o fogo que deveria consumir os sacrifícios agradáveis ao Senhor agora está consumindo o próprio povo. Mas o que eu achei relevante foi só essa noção de que os sacrifícios sozinhos não significam nada, de acordo com Oséias. Oferecem sacrifícios, fazem todos os rituais que eu peço, mas isso não é o que eu quero na minha lei, né? Era de você se aproximar de mim, o seu coração arrependido. Sem o arrependimento, os sacrifícios não valem nada. Isso sempre foi o caso, mesmo quando Moisés deu as leis. Nunca tinha valor o sangue de um animal sozinho, sem o arrependimento do homem. Agora outro trecho de Isaías 66. Isaías 66, o último capítulo de Isaías. Os primeiros 3 versículos de Isaías, 4 versículos. Assim diz o Senhor, versículo 1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Palavras fortes do profeta, quase falando, esse lugar não tem valor nenhum, o templo, tudo que a gente faz aqui
se for pensar à luz de quem Deus realmente é, não tem valor, não tem sentido que Deus se limitaria num lugar, num espaço. E aí estes sacrifícios. Ao versículo 3: aquele que sacrifica um boi é quem mata um homem. Está falando de um povo com coração que não se arrepende, um coração que não está certo. Fala, sacrifício não vale, é quase ruim você matar o animal quando você não faz com a intenção certa. É como alguém que mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Acho que a gente não pega o peso dessa gíria. Talvez tinha um significado maior para eles, Aquele que faz oferta de cereal é como alguém que apresenta sangue de porco. Isso a gente consegue entender um pouquinho melhor, que é nos animais que não era para ser usado, E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. O que eles fizeram para tornar todos os rituais ruins? E eles escolheram os seus próprios caminhos, e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Novamente, os profetas, através da intenção do coração, o sacrifício é inválido, se torna nada. É como, você está matando um animal que não tem valor nenhum quando o seu coração não estiver no lugar certo. Eu acho interessante nós vermos isso no próprio Velho Testamento, os profetas avaliando o sistema sacrificial. Nunca foi algo que Deus falou, se você vier aqui sem pensar, como um robozinho, sacrificar um animal, vai dar tudo certo, Ele nunca esperava disso do seu povo. Sempre o que Deus quis, a intenção do povo reconhecer o seu próprio pecado e querer se aproximar dele. As leis de Levítico sempre teve isso em mente. Eu queria orar antes de nós começarmos. A gente trata os capítulos 4 a 6, ou pelo menos vamos começar o capítulo 4 hoje. Senhor, te agradecemos que temos lugar, temos tempo, temos a saúde de estar aqui pensando, refletindo, meditando nas tuas palavras. Nos ajude a entender melhor esses rituais que o Senhor deu para Israel, sacrifícios de animais. Queremos enxergar como elas nos ensinam sobre pecado, sobre tua santidade, sobre o que é necessário para a gente se aproximar de ti, o que torna possível este momento que as nossas orações são ouvidas aqui nesse lugar no mundo. Torne essas coisas mais reais para nós, que enxergamos também o que é que nós temos em Cristo, o privilégio que temos dessa paz, que nem Romanos 5 diz, a graça que temos, a qual nós estamos firmes, temos reconciliação, garantia que o Senhor está nos escutando, que o Senhor está aqui com a gente, garantia que não vamos enfrentar a sua ira, o julgamento. Nos ajude a cada vez mais ser gratos por essas coisas. Amém. Ok, então essas semanas tem sido uma leitura assim, não de muitos capítulos, Ainda estamos no primeiro bloco de capítulos de 1 a 7, aquela divisão maior do livro, 1 a 7, 8 a 10, 11 a 16, 17 a 26. Então estamos ainda no primeiro bloco. Mesmo que parecer um pouco cansativo a gente ficar num lugar só por tanto tempo, quero só dizer uma coisa sobre isso. Ficar lendo, se você não tem o costume disso, é bem comum meio que não ter esse costume, na verdade, de ler a mesma coisa várias vezes. Não é uma coisa que a gente faz normalmente. Só que o texto bíblico, parte da natureza de um texto, ele é assim. Você só vai tirar certas coisas dele com o tempo e a repetição com ele. Muito semelhante a cozinhar. Não tem como você colocar... Por exemplo, tem uma parte, não sei se vocês assistiram De Volta para o Futuro, filme relativamente antigo, mas no futuro eles tinham, na época, no passado, acharam que certas comidas iam ser feitas instantâneas, Eles colocaram uma caixinha no micro-ondas e saiu uma pizza. Tem uma cena num dos filmes. Não chegamos ainda no ponto de
todas as nossas refeições a gente fazer super rápido. Algumas coisas demora, bolo demora para fazer, tem que deixar lá, e se o tempo não for, nós não usarmos o tempo inteiro, não tem como fazer mais rápido certas coisas, tem que demorar, deixar as coisas. Eu não entendo muito bem toda a ciência por trás do negócio acontecendo, mas demora um tempo para as coisas meio que ficarem daquele jeito. É muito semelhante à leitura. Leitura desse tipo que a gente está fazendo é algo que a gente vai repetindo, né? A gente repete e avalia, pensa, volta, faz de novo, e é só no tempo que a gente vai extraindo certas coisas. Algumas coisas vão se manifestando, a gente vai entendendo melhor. Então, um dos objetivos de fazer leituras de várias vezes é de a gente ficar cada vez mais confortável com o próprio conteúdo, sem entender, mas só saber, eu sei que no início tem todas aquelas coisas dos sacrifícios. Isso já é um grande passo para frente. Eu sei que no final tem mais regras. No início tem os animais lá morrendo, aí no final tem algumas coisas. Aí tem uma noção de onde que as coisas estão. Isso é um dos nossos objetivos. Simplesmente conhecer o conteúdo que está dentro. Aí, conforme a gente vai ficando mais à vontade com isso, a gente começa a tirar observações e pensar melhor. Então, o objetivo de ficar repetindo é este. E é um processo que é bom fazermos. Então, agora tendo falado isso, vou repetir o que a gente acaba fazendo muitas vezes aqui. Os dois contextos de Levíticos. Não queremos esquecer do contexto mais imediato de Levíticos, né, que é essa cena logo depois do Êxodo. É muito fácil esquecer onde é que a gente está, né? Eles logo saíram do Egito, estão essa era nova da vida, eram escravos, agora não são mais. O que eles vão fazer, como devem agir, essa nova liberdade na vida deles. Então, queria traçar um pouquinho dessa ideia, usando aquelas 3 palavras chaves, né? A criação, o êxodo, o exílio, e deixo a cruz lá. Espero que você saiba o que a cruz significa. Mas entrando mais com mais detalhe sobre onde é que nós estamos, né? No livro, o mais imediato, vou colocar aí embaixo aqui. Lembra que eles chegaram no Monte Sinai, Moisés subiu para receber as leis, né? Então, Moisés sobe e fica lá uns 40 dias, diz o texto. Aí depois ele desce. Mas enquanto ele estava lá em cima, eles tiveram uma festa maravilhosa, desobediência. E foi nessa bagunça que Moisés desce, vê aquela coisa toda, o bezerro de ouro, ele joga, quebra as tábuas, fala, nossa, não acredito nisso, e sobe novamente para falar com Deus. E aqui Deus fala, Moisés, dá um passo para a direita, que eu vou lançar um fogo daqui e eu vou matar todo mundo. E aí a gente começa um outro povo com você mesmo, tá? E caminhamos para frente. Moisés fala, não faça isso. E aí ele acerta as coisas lá com Deus e volta, e Deus fala, tá, eu não vou matar todo mundo, só vou matar uma parte, tá? Aí ele desce, e é nesse contexto que a gente recebe Levíticos. Levíticos está com uma resposta de Deus de como que o povo deve se comportar então, se eles querem ter Deus próximo deles. Mas eu queria que a gente lesse uma parte de Êxodo 33, quando Moisés sobe, ele fala algo interessante. Isso aqui é antes de eles terem o sistema sacrificial, é antes de terem tudo acertado. Então, Êxodo 33, algumas palavras que Moisés usa quando ele vai subir e conversar com Deus. Será que é 33? Não, é 32, desculpa. Eu tinha lido isso aqui logo. Tá, 32, Êxodo 32. E onde é que eu quero começar aqui? Tá, 32:30. Vou escrever aqui. Êxodo 32:30.
Moisés fala assim, depois que ele chegou lá e viu aquela bagunça. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. O que Moisés teve em mente quando ele falou isso? Não tínhamos o sistema sacrificial ainda. O que ele quis dizer? Talvez eu vou lá fazer expiação pelo pecado de vocês. Será que ele estava pensando, eu vou levar um animal lá em cima, vou matar um animal por vocês? O que será que ele tinha em mente? Será que ele estava disposto a ir? Aí a gente vê mais para frente que ele queria se oferecer, né? Lá em cima, no lugar do próprio povo. É uma possibilidade que ele estava pensando, talvez eu posso. Pensei na questão da intercessão, digamos, ele se colocar entre Deus, né, nesse sentido, ele entre Deus e o povo, pedindo pelo povo. Ele é a posição de Jesus? Ele definitivamente toma a posição de um intermediário, né? Exatamente isso que Jesus faz. Vai se sacrificar. Nós temos esses dois componentes. Ele talvez pensou em, não diz, né, o que ele estava pensando. Não, mas com certeza não era um animal que ele queria levar em cima e oferecer. Porque isso não faz sentido, um animal morrer no nosso lugar. E também ele queria interceder, né? O próximo versículo então diz assim: Moisés assim voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Realmente fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Se não, risca-me do teu livro que escreveste. Ele está intercedendo, se oferecendo, mas eu acho interessante que ele chega e pede por perdão do povo. Ele não chega, baseado nesse sacrifício, receba esse sangue. Ele vai baseado na misericórdia de Deus. Essa questão de perdão de pecados sempre foi baseado em misericórdia. Na lei, como quando Jesus chega, sempre foi graça e misericórdia que Deus perdoaria pecados. O sangue de animais nunca foi capaz, em nenhuma época na história, de fazer isso, de cobrir pecado de verdade de um ser humano perante Deus. Teria que ser a misericórdia de Deus. E o texto vai caminhando para frente, Deus falando: eu sou quem perdoa, né? Só eu posso perdoar, só eu posso dar e oferecer misericórdia. Então eu acho interessante este contexto específico, e é nesse momento que Levíticos é dado, né? E o contexto imediato é de temporariamente providenciar uma maneira de Deus morar com o povo, mas não se irritar tanto que ele mata todo mundo, de tornar o povo consciente do seu próprio pecado. É um dos objetivos, né? Então vamos dar um jeito de esse povo não ficar doido. Então Levíticos tinha um propósito bem imediato, de Deus poder morar com o povo e de ajudá-los a ter mais consciência de si mesmo, né? Mas nunca era esperado de que o sacrifício em si sozinho, aquele sangue, todos aqueles animais teriam um efeito. Seria baseado em Deus sendo misericordioso. Os próprios sacrifícios era Deus falando: eu vou ser misericordioso, eu sou um Deus de misericórdia, afinal. Então esse contexto imediato. E o outro contexto um pouco maior seria que essas coisas também, Deus tinha sempre em mente o plano de fazer isso, né? Esse processo, de nos levar a conhecer Ele, de nos levar a entender a nossa necessidade por Jesus. Faz parte de um plano muito maior, né? Deus trabalhando nesses passos curtos. E a lei é esse primeiro passo de nos ensinar como somos sujos perante Ele, distantes. Não podemos nos aproximar.
É um jeito, né, que Deus usou para aos poucos nos ensinando isso. E o que Jesus faz por nós, que Jesus abre a porta por nós, o caminho que Ele nos oferece. Então tem esses dois, o contexto mais imediato de Levíticos e o Êxodo, e o macro, né, o maior. É uma parte do processo de Deus ensinar ao povo da sua própria necessidade, dependente de Deus ser misericordioso. Ok, alguma pergunta antes de prosseguirmos em relação a uma dessas coisas? Alguma pergunta da leitura das ofertas de expiação? Alguma pergunta dos outros sacrifícios? Os 1 a 3, que nós não, talvez algo não foi falado ou completado dos outros capítulos anteriores que você queria que fosse abordado? Estamos vivos? Estamos aqui, né? Ah, tá. Não estou nem ouvindo a respiração. É uma foto do auditório que você fez? É você que está sonhando. Hã? É um sonho que você está eu estou aqui, né? Acho que é Silvana que estava falando mesmo. Tá, então começando no capítulo 4, os sacrifícios mudam. De 1 a 3, nós estamos vendo que o que foi descrito é coisas voluntárias. O holocausto, o sacrifício da paz, o presente lá de cereal e outras coisas. Foram coisas voluntárias, de Deus demonstrando como Ele quer participar da nossa vida em todos os aspectos. E também Ele valorizando o sangue, né? Mesmo assim, sangue nunca deveria ser usado assim, sem pensar. Sangue, parece que Deus domina essas coisas, Ele é o dono de todos os animais deles, eles não podem comer qualquer coisa que eles querem. Então, um jeito de Deus manifestar algumas coisas, né? Revelar algumas verdades. Mas, no geral, essas ofertas eram todas voluntárias. Quando você quer celebrar com Deus, quando você quer agradar Ele, quando você quer demonstrar o seu afeto, demonstrar a sua entrega de vida, quer celebrar algo com Ele, você fazia desse jeito. Ele tinha prescrição para isso. Agora, quando, capítulos 4 a 6, tinha um problema, aí Ele tem esses rituais que a gente vai ver, os sacrifícios em relação a um pecado ou culpa, a gente tem no texto. Vou providenciar a definição dessas palavras daqui a pouco. Mas alguém quer fazer algum comentário sobre estes capítulos que você achou interessante na sua leitura? Ah, nossa, nunca tinha visto isso. Ah, nunca tinha pensado sobre isso. Ah, nossa, eu achei isso estranho. Ah, eu pensei que tinha isso, mas não tem. Alguma coisa que gostaria de ter esse tempo de você vocalizar, articular, falar aqui. Eu achei interessante no capítulo 4, que fala, né, sem intenção, pegar sem intenção, e depois, exceto quando ele fala do sacerdote, né, que é o primeiro no versículo 3, mas ele sempre fala... Onde é que você está, para a gente poder acompanhar? Capítulo 4. 4, versículo 3. Começando no versículo 2. Mas ele, em todas as instâncias, primeiro o sacerdote, mas ele fala da comunidade, depois do líder e alguém da comunidade. Ele fala desse processo de que é tudo sem intenção, né? Mas depois ele fala da conscientização. E eu fiquei pensando nisso, nesse processo, assim, e achei interessante porque quando a questão do líder, do sacerdote ele não fala nada, mas na comunidade ele fala quando eles tiverem, quando tiver consciência do pecado, no versículo 14, e nos outros, quando ele fala do líder, no 22, ele usa a mesma frase, ele fala, quando o conscientizarem. Então, falando dessa questão, como nós mesmos, assim, a dificuldade que a gente tem para ter consciência, preciso que alguém conscientize, né? Fiquei pensando na ação do Espírito Santo, mas mesmo como igreja, né?
parte, assim, outro te ajudar, né, externamente, um fator através da palavra, obviamente, mas a te conscientizar disso. Mas fiquei pensando nessa questão da conscientização do pecado. Do processo, então, que Deus, né, Ele reconhece Sim, isso, né? não é algo Fragilidade assim, e né? a nossa própria E ignorância. claro, nossa ignorância, sem intenção, e depois, ao mesmo tempo, existe uma conscientização que normalmente vai se dar, não é você mesmo, né? Mas vai. Legal. Mais alguém? E eu vi outra coisa também que eu notei que me chamou mais atenção, o ritual do sacerdote, né, apesar de ser um indivíduo, é um ritual mais elaborado, maior, assim, que equivale ao da comunidade, né? O do líder e de uma pessoa é outro tipo de ritual. Mas o do sacerdote é... Tanto que não fala da questão da conscientização para ele, quando conscientizar e quando tiver, não. Isso eu achei interessante. E o ritual dele é requerido maior. É o mesmo para toda a comunidade, né? Uhum. Tem um processo diferente para, dependendo do tipo de pecado que é feito, o sangue vai em lugares diferentes, né? E como sacerdote, digamos, quando ele pega, traz culpa sobre o povo. Quando o líder e alguém, falando em termos de indivíduo, né? Um sacerdote, um líder e alguém da comunidade são indivíduos. Agora, este indivíduo, quando ele peca, a culpa cai sobre o povo. E o ritual é muito maior. Sim, nós vamos trabalhar um pouco da palavra que peca, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o que ele quer dizer com isso. Eu vejo aqui também que fala no 5, se alguém pecar Onde que a gente está agora? Capítulo 5? 5, De Oséias? Não. Ele fala que se alguém viu e sabe do pecado e não declarou, sofre as consequências. Então é isso aí que eu vejo. Às vezes a gente está na igreja e está vendo a pessoa pecando, não está nem aí, né? Eu creio que isso faz parte da igreja não crescer também. Porque o pecado é Tem o pecado que Deus leva em consideração, não é só o que é feito, mas às vezes o que é não feito e deveria ser feito, né? Tem os dois lados da moeda. De alguém que viu e não fala nada, quer dizer, se torna conivente. É o pecado de omissão, assim que eles falam, eu acho que assim que falam. Eu vi que você fez um negócio que é errado, que é pecado, e você fala. Interessante como Deus leva isso em conta, né? Faz parte do processo. Porque ele disse que você é culpado, que toda congregação sofrerá consequências, né? É um grupo, tem que ser apontado ele, tem que ser. O processo que a gente, no macro, né, que a gente está vendo, Deus está ensinando não só ao povo, mas também a nós o que é pecado. Pecado não é só quando a gente faz algo errado, é quando a gente às vezes não faz algo que deveríamos fazer, tipo injustiça com pobres, ou vai ter um pouco disso mais para frente. Temos de você não deixar uma parte da sua terra para os pobres, e você esquecer deles, também é um tipo de pecado, não só de abusar e aproveitar de alguém, mas é de não fazer misericórdia. Às vezes isso também perante Deus é um pecado, né? E também acho que faz parte da união, né? Como a igreja fica mais unida se todo mundo estiver ajudando um outro a crescer, apontando seus próprios. Legal. Cris. Uma coisa que me chamou a atenção agora, que eu fui fazer umas anotações, é que quando tu fala do sacrifício pelos pecados voluntários, no capítulo 6, ele fala para acrescentar 1/5, porque a pessoa estiver derrubada, né? Você está falando agora das instruções que são dadas em relação... Não, super passagem. Não, só queria saber onde é que você está. Para todo mundo saber... Capítulo 6, sacrifícios pelos pecados voluntários. Qual versículo que você está?
Ah, sim, ok. Então, no início aqui do 6. Só que eu observei que a única vez que aparece esse mais um quinto é no sacrifício pela profanação das coisas sagradas também, que é no 5:16. Eu achei isso interessante. Sim, os dois, na verdade, eles fazem parte do mesmo tipo de sacrifício, que é o sacrifício da culpa, até aqui, né, que está falado. Quando alguma restituição, pode até ser chamado o sacrifício da restituição, quando algo precisa ser restaurado, quando alguém recebe algo, um roubo, tem esse... Não, mas quando é roubo é uma coisa, não sei, claro, mas aqui esse das coisas sagradas, né, é como se fosse, estivesse roubando. Esse coisas sagradas, cadê minha? É um dos termos que eu quero também, que a gente define melhor. É tipo roubando Deus. E roubando Deus, roubando uma pessoa, os dois precisam que um quinto seja adicionado para ter reparação. Mas, não precisa nem responder agora, mas só um parênteses que você falou agora, roubando Deus em relação às coisas sagradas. É necessariamente, eu não entendo como roubo ou você agindo de maneira, né, incorreta, ou seja, profanando em relação a qualquer tipo de erro em relação às coisas sagradas. Não é só roubar, né? Eu só estava usando roubar porque é um paralelo com roubar outra pessoa. Também tem o roubo de Deus, roubar a pessoa, mas também tem quando você rouba Deus, quando você não dá para ele o que é dele. Mas, digamos, não fica só em relação ao roubo, né? Ou a deixar de dar. É você tratar as coisas sagradas. Sim, tem muito a mais. Tem muito a mais ali. Só para... Sim, Para entender esse... abrange muito mais as coisas sagradas do que roubar. Mais alguém? Se tudo é de Deus, qualquer coisa que eu quiser, eu estou roubando Deus. Como é que é? Tudo é dele. O texto que você falou agora há pouco, tudo é dele. Sim. Já é dele. Qualquer coisa que eu pegar ali, já estou roubando, já tem que dar um quinto mais. Se for para pensar Então, assim... de que se é tudo dele. É que se for pensar assim, tá certo. Mas dentro do acordo que ele fez com o povo, né? Você pode ficar com isso, eu vou ficar com essa parte. Tudo é meu, mas eu quero especificamente que você, por exemplo, que você nunca beba sangue, nunca coma sangue e nunca use o sangue. Então, eu estou te dando essas coisas, você pode fazer o que você quiser com essa parte. Mas essa parte aqui, as coisas consagradas, você não pode fazer o que você quiser com eles. Então, se nessa parte eles roubarem, quer dizer, ou não fizerem, aí que entra essa questão, né, de não estar dentro do acordo que ele fez, que é o Levítico, faz parte do acordo que ele estava fazendo com o povo. Sabe que essa mesma frase é usada, eu esqueço qual salmo aqui agora, eu não vou gastar tempo procurando que vai demorar, mas ele fala que todos os animais são meus e seus sacrifícios, você acha que eu preciso de 1 ou 2 sacrifícios seus quando eu tenho milhões no planeta? Que adianta isso, né? Falando, o animal em si não é um negócio, o que eu quero é o que representa, né, perante mim. Quero que você pense e medite sobre o que você está fazendo, não faça sem pensar. E faz o mesmo ponto aí que você ressaltou. Então, eu acho legal a gente compartilhar pensamentos. Tá? Mais alguma coisa? Eu vou a gente definir alguns termos antes de a gente falar sobre os próprios rituais. Mas eu só contando sobre o vinho branco lá do sacerdote, ele é sacrificado na frente do povo, né? O povo está assistindo aquilo lá. Não é nem um altar, nem um lugar apropriado, é na porta do templo, está todo mundo olhando. O sacerdote põe a mão sobre o novilho lá e ele é sacrificado. Uhum. Quer dizer, é um processo totalmente diferente. Assim. Todo mundo está vendo, você fez besteira, né? E agora o boi vai pagar o preço da sua. Quer dizer, para livrar o próprio povo, eles têm que ficar assistindo lá. Acho assim que é uma cena não muito bonita, né? Um negócio meio. Especialmente que é um novilho, né? É o quê? 1, 2 anos. Não é assim uma coisa que não tem valor, né? É uma coisa inocente. O impacto, assim, para o povo era muito grande, né? O cara peca lá, todo
Acho que a humilhação do sacerdote é muito significativa nesse ponto. Assim, eu errei, todo mundo está vendo que eu errei, agora eu estou fazendo o meu sacrifício aqui para que ninguém pague pelo meu erro. Sim. O que eu acho que talvez vale a pena a gente definir agora é essa palavra pecar, porque eu acho que facilmente a gente coloca muito nessa palavra, né? Tipo, quando um sacerdote ungido que peca, às vezes a gente pensa em peca, eu não sei o que vem à mente, mas a gente coloca tudo ali, né? Quando o cara mente, rouba, quando ele, sei lá, hoje em dia, né, os padres, os católicos, quando ele é um pedófilo, quando é uma coisa horrorosa, né? Pecar aqui, mas pecar não precisa ter tudo isso. E no contexto aqui do capítulo 4, esses pecados parece que eles são mais coisas sem querer, sabe? São coisas mais né? Não são coisas extremamente graves. Vai ter mais para frente, né, o 5 e um pouquinho do 6, os pecados que precisam de reparação, tipo eu menti, ou eu não fui e dei testemunha. Isso é uma coisa um pouquinho mais intencional. Mas o que a gente está tratando no capítulo 4 são pecados que parece que são sem intenção. Então tem essa palavra sem intenção aqui que a gente viu. O que é sem intenção? Ela vem da palavra meio que de ficar navegando assim, sem saber muito bem aonde eu estou. Então não estamos falando de pecados graves, de algo que eu teria auto-vergonha. Provavelmente quando um sacerdote ungido peca de fazer o povo ficar culpado, provavelmente se refere a ele esqueceu de anotar a lua cheia. Tipo, ele não anotou qual dia é, porque na lua cheia tem os holocaustos, né? O dia da lua cheia vai determinar quando vai ser a Páscoa. Então ele errou o dia, aí todo mundo fica culpado porque eles levaram o sacrifício no dia errado. Isso é um grande, grande erro que merece a morte de todo mundo? Não, por isso que Deus fala, quando isso acontece, faz assim, tá? Aí você tem que reconhecer que eu acho isso importante, a gente seguir a sequência, não vou ignorar. Então o pecado, provavelmente desse caso aqui do 3, ele errando nas partes dele, ou ele não cuidou de uma parte, deixou uma cinza cair, porque o sacrifício do pecado, a cinza tem que ser, tudo tem que retirado. Talvez ele esqueceu, alguma coisa ficou contaminado ali, ou ele não trocou a veste para tirar e para trazer de volta. Então tem esse lance aqui neste capítulo que nós estamos tratando apenas de pecado sem intenção. Então tudo que é falado aqui quando alguém peca são aquelas coisas sem, nossa, eu esqueci, totalmente sem querer, eu marquei o horário e eu não fui, eu não esqueci de anotar na minha agenda, cheguei aqui, esqueci que eu trouxe o animal errado, esse tem 2 anos e 3 meses, tem que ser só debaixo de 2 anos, erros desse tipo que a gente está falando. Não estamos falando de, nossa, eu cometi adultério, agora eu preciso confessar para todo mundo. Não é desse tipo, né? Então, o pecado envolvido no capítulo 4 só envolve os pecados sem intenção. Até que chegamos no final do capítulo 5. Aí é outra categoria. Então, nós vamos primeiro olhar esta oferta. Agora, algumas coisas sobre essa palavra pecar. Eu fiz uma anotação num outro aplicativo, é possível que eu vou ter que pausar esse negócio aqui, a nossa gravação, só para mim. Então, Números 19. Eu digo isso porque, deixa eu só falar uma coisa chata, técnica. Se você não quer ouvir isso aqui, então fique só com a cara que você está prestando atenção, mas não precisa prestar atenção. Muitas vezes em hebraico, quando eu quero mudar o sentido de um verbo, eu quero... peraí, esquece o que eu falei agora. Deixa eu falar assim. O conceito de eu bater ou tocar, digamos que eu falo, eu toquei a minha mão, né? Aí se eu fazer assim, não é um toque mais, né? É uma batida, né? Aí se eu pegar um caminhão, eu atropeçar a minha mão, aí a gente usaria palavras diferentes. Atropeçar, tocar, bater... atropelar, para indicar movimentos mais violentos, né? Em hebraico eu usaria a mesma palavra, só que eu mudaria um pouquinho do som, a vocalização dela, né? Então tocar, bater, atropelar, matar e massacrar,
ou fazer alguém matar, cometer um assassino, todos seriam a mesma palavra, só que com uma modificação pequena nas vocalizações, né? Então, verbos em hebraico eles podem ter vários sons, né, com sentidos um pouco diferentes em cada um. Agora, o verbo pecar, ele, numa dessas categorias de mudança, parece que o sentido dele é totalmente inesperado da palavra. E muitas vezes isso acontece quando a raiz da palavra ela veio de várias outras raízes ou de outras línguas e foram meio que ajuntadas e ficaram numa palavra só nessa língua. Então, eu sei que talvez seja um pouco difícil de imaginar, mas imagine hebraico sendo um galho de uma árvore grande, né? E tem um tronco. E tem vários outros galhos assim que saíram do mesmo tronco. A hebraico ele tem algumas folhas, digamos, algumas palavras, e que ela veio de uma coisa muito maior, né? Então a palavra em si, pecar, tem várias raízes nas outras línguas, e nenhuma das raízes tem outro significado, quase o contrário que a gente esperaria. Eu queria te mostrar um exemplo disso, é o exemplo de Números 19, que a gente vai olhar. Números 19, foi 19 e 19, né? Tá. Isso aqui é um ritual. Um dia nós vamos fazer com o Serginho isso aqui. Nós vamos todo mundo matar um boi, queimar, colocar o sangue. Nós vamos banhar no sangue com água. Vai ser bem legal. Vai para terminar o nosso curso oficialmente em Levíticos, né? A gente avisa. Não vamos avisar. Você vai chegar aqui e vai ser molhado com esse sangue. Mas tem um verbo aqui versículo 19. Aquele que estiver puro a aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia. Isso aqui era um ritmo para purificar alguém que estava impuro. Quando ele estava começando a ser limpo, ele passava por um processo de vários dias, a purificação. Esse negócio aqui acontecia com ele. Tá? Então, aquele que estiver puro aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro dia e no sétimo dia deverá purificá-la. Essa palavra purificá-la é a palavra pecado. Se eu traduzir esse verbo como no sétimo dia deve pecá-la, não faz sentido nenhum. Em vários lugares, o verbo pecar, quando ela é modificada, ela significa purificar, quase o contrário. Como é que isso é possível? Sei lá, mas é assim que é. Tá? É a palavra pecar aqui. Então, algumas vezes pecado significa cometer algo sem querer, pode ser algo totalmente com intenção, e dependendo também do verbo, pode ser de acertar, que nem aqui, de purificar, de tornar puro. Por que eu estou falando sobre isso, né? Por que a gente está olhando esse termo? Porque é bem possível nós traduzirmos no capítulo 4 aqui de Levíticos, o sacrifício do pecado. Podemos traduzir esse termo como o sacrifício que purifica, o sacrifício pelo pecado que purifica e acerte as coisas. Por que isso é interessante? Porque quando você tem o sacrifício do pecado, você percebeu que nem os outros, né? Os outros são voluntários, né? Mas vamos olhar lá no primeiro caso do capítulo 4, do sacerdote ungido. 4:3, se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará um senhor novilho sem defeito, diz como oferta pelo pecado que cometeu. Podemos traduzir isso aqui, ele trará um sacrifício, um novilho sem defeito, para a oferta de purificação, uma oferta para purificar. Olha o que acontece com essa oferta. É apresentado ao Senhor o novilho à entrada do encontro, né? A mão sobre o novilho, que será morto. E então o sacerdote ungido pegará um pouco do sangue do novilho e levará à tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. O sangue novamente vai aonde? Quando alguém peca. Não vai sobre a pessoa. O sangue vai sobre o lugar onde Deus mora. O que está sendo purificado é o lugar onde Deus mora. A gente viu isso nos outros, né? E a mesma coisa quando alguém peca contra o Senhor, comete um erro sem intenção, nós vamos dizer que com intenção, é a mesma coisa.
para acertar as coisas com Deus, o que é requerido aqui nesses pecados de sem intenção é que o sangue cubra o lugar onde Deus está. O lugar ali precisa ser limpado, não é o sacerdote que precisa da limpeza. Isso é interessante. Então, a oferta pelo pecado, me parece, tem mais a ver com purificar o templo. Poderíamos então traduzir o pecar ou a oferta do pecado aqui como a oferta que purifica, a oferta que vai limpar a presença de Deus do nosso erro, vai esclarecer as coisas lá. É lá que fica manchado quando tem um erro. O povo não precisa fazer quase nada, apenas trazer o animal, né? Eles precisam reconhecer, o sacerdote precisa reconhecer o problema, e se ele não reconhecer, aí não tem valor nenhum aquele sangue. Parece que o valor é todo no arrependimento e reconhecimento do sacerdote e do povo. Aí o sangue é válido para purificar a presença de Deus. Agora, pecados cometidos com intenção não tem sacrifício nenhum. Se você leu 1-7, você não vai em nenhum lugar que fala assim: mas se alguém pecar com consciência, sabendo o que estava fazendo, vai ter que se humilhar e pedir misericórdia, que nem Moisés. Lembra que nem Moisés foi lá? Ele foi lá sem sacrifício, porque lá não tinha sacrifício para aquele tipo de pecado. Por isso que ele não chegou, vou lá oferecer um sacrifício de culpa. Não tem. Quando você peca sabendo o que você está fazendo, perante Deus não tem um sacrifício. Ele falou, tem só você fazer assim. Não tem um sacrifício, você tem que pedir misericórdia, baseado na misericórdia de Deus. Quando o Novo Testamento fala que Jesus foi um sacrifício em nosso lugar, a primeira referência não é um sacrifício pelos pecados que nós cometemos com intenção, porque não tem sacrifício para isso. Então, 2 Coríntios 5, Segunda Coríntios 5, Cinco 21. Nós olhamos esse trecho uma vez. 21 diz, em relação a Jesus, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Tem um rodapé, né, nesse versículo. Espero que sua Bíblia tenha um rodapé, que diz que pode ser traduzido: Deus tornou uma oferta pelo pecado. Essa frase é a frase desse sacrifício de Levíticos 4, a oferta da purificação, que é pelos pecados sem intenção. Purifica o tabernáculo de Deus pelos pecados sem intenção. Então, esse trecho aqui, esse versículo se refere de um aspecto da redenção em Cristo, não toda. Deus o tornou um pecado para purificação em nosso lugar. Eu acho que é um aspecto do sacrifício de Jesus que não é enfatizado o suficiente. A morte dele, às vezes, a gente só pensa no sentido de nós deveríamos morrer, ele morreu no nosso lugar, que é totalmente certo. Mas também o sacrifício dele foi uma oferta de purificação, no sentido de que todos os nossos pecados sem intenção, que a gente nem tem consciência, todas as coisas que a gente faz constantemente, o sacrifício dele também é válido para limpar a presença de Deus, para tirar a culpa nossa perante ele. Então não tem agora eu pequei mais vezes, eu preciso novamente que eu seja lavado pelo sangue. Não, porque o sangue dele não foi só o sacrifício no seu lugar, mas também foi o sangue oferecido para limpar o tabernáculo de Deus de todos os seus pecados para sempre. Ele é sempre válido. Por isso que a gente pode sempre se aproximar. Está sempre purificado aquele lugar. Foi o pecado de purificação. Foi o qual esses sacrifícios levíticos estavam sempre apontando. Um pecado que purifica o tabernáculo de Deus no céu. Aí Hebreus, ele viaja com isso, o livro de Hebreus. Vai lá e expande.
O tabernáculo do céu foi aspergido com sangue melhor do que animais, né? O sangue do Filho de Deus. Por isso temos tal confiança de encontrar graça no trono de Deus quando a gente precisa. Quando é que a gente precisa? Quando a gente fica consciente de coisa besta que a gente faz e coisa que a gente é, né? O pecado dentro de nós. Por isso que a gente tem total confiança de se aproximar do trono. Por quê? Porque já foi oferecido a oferta de purificação por nós. Está limpo o caminho para a gente entrar lá. Então, é interessante como esse sacrifício de Levíticos 4 tem uma correspondência a um aspecto do sacrifício de Jesus, da obra dele, que às vezes não levamos em conta. Então, pecar, estamos falando, ainda identificando significado de palavras aqui, né? Pecar, ele pode significar também limpar ou purificar. Então essa é a oferta de purificar o templo quando tiver um erro sem intenção, que é meio... Essa palavra às vezes sem intenção, aqui em cima, eu também anotei uma referência para o sem intenção. 1 Samuel 26... 1 Samuel 26, 21. Saul e Davi, 1 Samuel 26, 21. E também deixa eu só anotar o próximo antes que eu esquecer. Então 26, 21, Saul falando com Davi: ai Davi, pequei, volte meu filho Davi, como você hoje considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Aí essa frase no final: tenho agido como um tolo e eu fiz sem intenção, eu fui um idiota, foi sem querer, né? É isso que ele quer dizer. Fui que nem um tonto, não estava pensando, eu tropecei, caí. Por favor, não leve isso em conta, me perdoe, Davi. Não sabemos a intenção de verdade de Saul, mas é só para notar a linguagem dele. A palavra sem intenção é literalmente isso: agir que nem um tonto, sem querer. Você não teve a intenção de fazer tudo isso. Então os pecados de Levíticos 4 são esses. Nós somos bestas, tontos, fazemos algo sem pensar, o reagir no momento, né? Esses são os pecados que estão sendo purificados aqui, não os intencionais. Isso requer misericórdia de Deus, não tem sacrifício. Mais um lugar, Isaías 28. (28, 7). Isso aqui até dá uma imagem muito mais forte do sentido dessa palavra sem intenção. 28, 7 diz assim: e estes também cambaleiam pelo efeito do vinho, e não param em pé por causa da bebida fermentada. Essa segunda parte, não param em pé por causa da bebida fermentada, é a palavra sem intenção. Você fica meio, literalmente quase tropeçando e caindo, né? Essa imagem de uma coisa sem equilíbrio. Então, pecar sem intenção é tipo uma pessoa bêbada, nem sabe direito o que está fazendo, não consegue nem andar direito, né? Então, estes são os pecados. Então, Deus gasta um tempão falando de esses tipos de erros. Interessante que ele leva essas coisas em culpa, né? Ele fala: se você fizer isso sem querer, e aí ficar sabendo, aí você tem que corrigir. Não é porque, foi sem querer, então tudo bem. Não é que foi tudo bem, é só que vai ter como acertar, né? Mas não vou julgar você como se você tivesse feito com a intenção. Você vê novamente como Deus, já em Levíticos está muito claro que o que ele importa é com a intenção do coração, a motivação, o arrependimento da pessoa, se a pessoa quer reconhecer, e quão importante é o reconhecimento do pecado. Se o pecado é reconhecido perante ele,
ele oferece perdão. Aí o sacrifício é válido. E a mesma coisa com o que Jesus oferece. Ele oferece o perdão de pecados a Deus baseado no mesmo princípio. Se você se arrepender, você vai encontrar perdão com Deus. A diferença é que antes era meio estranho Deus oferecer perdão. Era tipo, por quê? Que base que Deus tem para tirar a culpa de alguém que cometeu um erro horrível, que nem adultério, digamos, o Davi, né? Que base Deus tem de deixar o cara viver ainda? Em qual base seria, né, isso? Não tem base nenhuma, tecnicamente, né? É até injusto Deus falar, tá bom, eu vou exigir sangue pelos pecados sem intenção, mas sem intenção eu vou perdoar sem sangue. Não faz sentido isso, né? Oi? Com intenção, desculpa. As intencionais não tem sacrifício, mas eu vou ser misericordioso. Mas se você pecar sem intenção e depois ficar sabendo e não oferecer sacrifício, eu vou exigir de você. Não fica meio estranho esse lance, né? Então, parte da lógica é de forçar esse pensamento. Nós somos dependentes dessa misericórdia, mas não está fazendo sentido nenhum essa misericórdia dele, né? Se esses têm um sacrifício, então tem que ter um outro sacrifício que precisa ser feito. Leva a esse pensamento. E Romanos 3 vai fazer essa conclusão de que tudo isso Deus estava antes perdoando e parecia que ele era injusto nisso tudo. Romanos 3. Só para concluirmos esse pensamento. Já estamos chegando no horário. Tá, Romanos 3, 25. 3:25. Deus ofereceu Jesus como um sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Essa é a frase que eu acho interessante. Ela demonstrou que Deus era justo mesmo. Por quê? Porque em sua tolerância ele tinha deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Todos os pecados intencionais ele não puniu, ele perdoou no passado. Desde quando ele deu a lei no Monte Sinai, todos aqueles pecados ele meio que perdoou se eles estivessem arrependidos. Mas tecnicamente não era justo isso, né? 26. Então, no presente, ele demonstrou que ele foi justo em ter feito isso, a fim de ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo, porque ele tinha sempre em mente o sacrifício de Jesus. Então, mesmo no passado, Deus perdoou os pecados intencionais no passado, tendo em mente o sacrifício de Jesus, e também isso acontece pelo futuro, né? Ele perdoa os pecados futuros, os nossos futuros, também baseado no sacrifício passado de Jesus, que aconteceu 2000 anos atrás. Queria dar essa visão meio completa, né, do sacrifício de Jesus à luz do que a gente está lendo no capítulo 4, que até mesmo o Novo Testamento tem que dar uma fechada nisso, né? É por isso que está meio aberto, não estava completo a história de Levítico, estava meio oculto como é que isso funcionava direito. Essa é a lógica. Alguma pergunta ou algum comentário sobre isso? É só eu queria definir as coisas sagradas rapidamente. Pode falar, deixa eu formular melhor. No 25, Romanos 3, 25, quando você fala a quem Deus ofereceu o sacrifício. Aonde? Romanos, tá. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Esses pecados, você está falando que são os pecados involuntários? Desculpa, involtados? Involuntários. Não, eu estou falando que
os sacrifícios, o sistema sacrificial oferecia sacrifícios sem intenção, mas não tinha nenhum sacrifício de quando você fez com toda a intenção de fazer. Então, quando ele fala esses pecados anteriormente cometidos, se refere aos pecados. Todos esses pecados que Deus perdoou baseado em misericórdia, né? O Davi fala no Salmo 32, nossa, como é bom ser perdoado por Deus. Aí você, mas legal, foi porque ele é misericordioso, mas estava quase sendo injusto. Como que ele exige sangue de uma coisa sem querer, e aí você faz com toda a intenção e ele perdoa? Você não precisa trazer um animal. Como? Parece que fica, quer dizer, funcionou, né? Mas nesse processo estava tudo encaminhando para ensinar que a gente depende da misericórdia, mas mesmo a misericórdia vai ser baseado na justiça dele. Então, parte do argumento ali, ele colocou Jesus como, isso aqui é justificação minha, não só de perdoar vocês, mas tudo que aconteceu no passado, estava tudo baseado nesse sacrifício que eu tinha em mente, né? Então, tudo que a gente está lendo está caminhando, o propósito de Deus sempre levou em mente o sacrifício de Jesus. Nunca foi uma coisa que Deus fez, agora eu vou ter que matar meu filho. Não, desde o início sempre foi o plano. Deus foi se revelando em passos, e Levítico era um passo nesse processo. A gente compreendeu a necessidade de sangue inocente no nosso lugar. Mas o animal nunca teve, o sangue de animal nunca funcionava como isso. É sempre didático, digamos, né? E seria baseado em misericórdia. Eu estava pensando sobre, para mim, a palavra sem intenção me incomoda. Mesmo porque eu sou psicólogo, e intenção é uma coisa meio tênue, né? Até pela noção do que é pecado, eu estava comparando um pouco com o Sermão do Monte. Você daí já vai uma outra visão do pecado. O pecado ali é bem claro para o povo que o pecado é somente quebrar a lei. Não se tem essa visão mais ampla que tem do Sermão do Monte. Isso? Faz a pergunta de novo. Em Levíticos, pecado, começando por ali, pecado é bem claro que é somente a quebra da lei como lei. Não tem essa visão de pecado mais ampla que Jesus traz no Sermão do Monte. A leitura que nós fizemos uma leitura bem no início do nosso tempo junto para ver como os profetas tratam os sacrifícios. Sim. Eu acho que esse tratamento nos profetas deixa bem claro que talvez não quando a lei foi dada, mas eventualmente os profetas interpretando, né, o sacrifício, ele tem valor nenhum quando o coração não estiver ali, e que o pecado então é muito além do que apenas eu não fazer o ritual que eu deveria fazer. Então, é um problema do coração, é uma atitude, né? Então acho que tem uma noção de pecado é muito mais profundo do que eu não fui lá no templo 3 vezes por ano esse ano. Tem a ver com a minha disposição perante ele. Por quê? Porque é arrependimento que torna válido o próprio sangue do animal. É assim que Deus aceita, quando a pessoa está arrependida e confessa o seu pecado. É isso que traz valor para o ritual. Então, eu acho que o que o Felipe está falando, por exemplo, a lei era não adultera. Jesus diz, mas quando você no coração você pensa, já adulterou. Então, eu acho que é isso, né? Sim, porque justamente o conceito do pecado não é só quebrar uma lei. Que justamente aí, quando você vai na intenção, enquanto você conhece o teu coração e se aproxima de Deus, eu vou me ficar o mais longe de Deus possível para eu ter menos consciência das minhas intenções e ter menos ser desculpado. Então, nessa relação. Então, isso que eu estou tentando entender se há essa, justamente, a revelação não está completa, daí quando você traz Romanos, ela faz sentido e fecha, ou se já tinha uma noção disso também no Levíticos. É uma boa pergunta, se tem realmente o quanto que está ali em Levíticos, né, da profundidade desse... Com certeza a gente sabe que tudo está sendo um processo aqui, de aos poucos revelar o pecado, mas às vezes parece que tem dicas, é difícil, que a gente já vem com conhecimento do novo, mas parece que tem dicas no velho, tipo Gênesis 3 já, Deus falando para o Caim, olha, o pecado está te ameaçando, ele não está falando você não oferecer o direito do sacrifício, está falando essa atitude, essa vontade, essa desobediência tua, né? Eu fico pensando em Isaías, eu acho que fica, na verdade, com os profetas fica meio claro a atitude, amor, compromisso, lealdade. Eu acho que está lá. Talvez Jesus meio que
deixa bem mais claro, mas está lá já, né? Todos aqueles detalhes. Os profetas criticam o próprio povo baseado nisso. Inclusive, Jesus parece mais um profeta nesse sentido, né? O Sermão no Monte, as críticas dele são todas que Deus quer amor. É outro texto de Oséias que a gente não leu. Porque eu não quero sacrifícios, o que eu quero é amor e lealdade, compromisso. Então, eu acho que tem ali, talvez não seja tão clara que nem o sermão. Fica meio fora do que eu estou pensando. Mas é a mesma atitude com relação a Ananias e Safira, né? É a mesma atitude. O coração Estava errado. maquinado no negócio para chegar lá e expor a mentira, né? Então, o que acontece é esse sem intenção, às vezes não é tão sem intenção. Esse não foi um pecado sem intenção, isso foi planejado. Então, esse vai ser sem intenção. Tá, vamos facilitar isso aqui. Números 15 tem a descrição do pecado intenção. No 4:1 de Levítico fala pecar por ignorância na nossa tradução. Porque por ignorância e sem intenção são coisas diferentes, né? O hebraico. Bom, o que eu listei aqui, esses dois exemplos são a palavra cambaelá, como se estivesse bêbado. É quando você não está fazendo. E não é bêbado de pecado. Quando o cara bebe, ele tem a consequência de que ele bebeu e sabe que vai cair. Se eu beber, eu sei que eu sou fraco, se eu beber, eu vou cair. Tá? Então por que eu vou beber? Então, se eu sei que eu vou pecar, entendo. Eu tenho que pagar o meu erro, por que eu vou pecar? A palavra não tem a ver com ficar bêbado e ficar embriagado. Eu sei, mas é um exemplo. Apenas de cambealá, a palavra cambalear. Mas a palavra de tropeçar é essa palavra sem intenção. Isso era a minha intenção no versículo, é só que o tropeço, ele é senão, geralmente eu não tropeço por querer, a não ser que estamos fazendo uma esquete aqui em cima, uma brincadeira, mas tropeçar eu não vi, então eu chutei e caí. O bêbado faz isso muito mais do que eu. Talvez não, mas tem, sabe, a tropeçar. Mas a tropeçar é uma coisa que a gente não planeja fazer. Agora, roubar um banco não é um tropeço. Putz, roubei um banco hoje, de novo. Não acontece assim, né? Mas sim, beber geralmente não acredito que eu fiquei bêbado de novo. Não é isso, né? Então, o pecado sem intenção são aqueles tropeços, tipo, a gente não sabia que não é lua nova, né? Eu não sabia que eu estava impuro, porque aquele animal morreu, eu nem tinha visto ele, eu fiquei impuro, cheguei lá, só fiquei sabendo do próximo dia que eu estava impuro, foi sem querer. Os pecados por querer, tem outra categoria que eu quero mostrar aqui eu acho que é Números 15. Números 15, Oséias 11, Números 15. De novo, tem até, começando no 22, tem um título na minha Bíblia, Ofertas pelos Pecados Involuntários. É a mesma coisa de Levíticos 4, só que ele tem um a mais aqui, começando no versículo 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, agora essa frase desafiadora, literalmente o texto hebraico diz assim: todo aquele que pecar com mão alta ou mão erguida. Não sei se tem uma... Para mim diz atrevidamente. O visual que o texto diz é uma coisa assim, tipo, eu não vou mexer minha mão, né? Tipo, quando o pescoço fica, sabe, quando meu pai pegava no pescoço, em vez de eu ir com ele, eu não, sabe, você endurece o pescoço. É a mesma ideia, não, estou com uma atitude assim, eu não vou. Sabe, quando a gente pega com essa atitude, seja natural da terra, não importa quem morar aqui em Israel e pecar desse jeito, insulta o Senhor e será eliminado. Não tem nada tem uma oferta, não tem nada.
Quando comete adultério, é por isso que tem que ser apedrejado. Certos pecados tinham certas consequências, porque não tinha jeito de resolver. Quando o cara está cometendo a idolatria, ele é pego no ato, o que eles fazem com o cara? Matam o cara. Mas, se ele vier e confessar e se arrepender, aí ele tem a possibilidade de ser perdoado. E eles deixam ele fazer o sacrifício da purificação. Mas se alguém é pego num ato, morte. Olha que arrependimento te dá acesso à misericórdia. Vamos fazer isso na igreja. Daqui para frente é. Mas isso aqui é o único trecho na Bíblia que fala do pecado involuntário, do pecado com mão erguida, do pecado sem arrependimento nenhum. Isso seria a diferença do pecado sem intenção. Esse aqui é o outro que é descrito aqui. Porque é isso. Eu perdi a minha... Onde é que a gente estava caminhando com isso? Alguém estava falando alguma coisa. Não tinha mais alguém que ia falar um... Não. Do quê? Não, a gente estava falando o significado que é que fala ignorância e... Ah, sim. Então, o sem intenção é um tropeço, e mesmo tem consequências mesmo assim, né? Se você olhar, tem deixa eu só achar antes de eu começar a falar. Então, voltando no Levítico 5, tem até um sacrifício quando a gente faz algo sem querer, está errado, e não sabe que fez, mesmo assim tem um sacrifício para isso. Eu acho que fiz uma coisa errada, então eu vou lá. Com certeza eu fiz alguma besteira. Tem um sacrifício para isso também. Capítulo 5, 17, 5:17, Levíticos. Oséias 11, não. 5:17. Diz assim: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e vai sofrer as consequências, mesmo sem ter consciência. O que essa pessoa pode fazer? Mesmo se ela não souber, sei lá como é que ela vai ter essa noção de vir fazer. Ela vai lá trazer o sacerdote um rebanho sem defeito, devidamente avaliado como oferta pela culpa, sem saber exatamente o que é que ele fez. Se ele acha que ele fez alguma coisa errada, mas nem sabe, ele pode ir lá oferecer um sacrifício. Uma coisa interessante é que os povos pagãos... eu nunca acerto essa coisa. Os povos pagãos, eles... Muitas vezes o sistema sacrificial deles, se alguma coisa errada com você, possivelmente tem algum demônio, alguma coisa que você não saiba que está atrapalhando a sua vida. Uma mágica, uma karma. Alguém na sua família fez tal coisa e você não está sabendo, está trazendo essa maldição na sua vida. Até existe um pouco disso, se não me engano, aqui na cultura América do Sul, né? Algumas coisas assim. Coisa que a gente não sabe, está acontecendo e afetando a gente. Mas Deus deu essa prescrição de que você quer tirar a culpa, talvez de alguma coisa que você nem saiba, vou te dar um sacrifício, pode ir lá e acertar isso, e você fica sem preocupação de que algo desse tipo está acontecendo com você. Era uma coisa única do povo israelita em relação aos seus vizinhos em volta, onde tinha todo um sistema, você tinha que ir lá e descobrir qual demônio estava fazendo o que na sua vida, e tinha que aí oferecer um sacrifício especial para alguém, não sei o que, aquela bagunça toda. Mas no sistema sacrificial Deus deixava tudo claro. Você tropeçou? Tem um jeito de resolver isso. Você pensa que tropeçou, não tem certeza? Você pode ir lá também acertar tudo isso com Deus. Aí, capítulo 6 e adiante vai começar. Você não fez algo que deveria, também podemos acertar o que aconteceu. E estes sacrifícios de purificação, eram o que era oferecido quando você vinha e pedir desculpa ou arrependimento por um pecado com mão erguida. Tipo, mentira, você faz por querer. Né, psicólogo? É difícil falar. Não. Às vezes não.
Mas uma testemunha falsa que vai e testemunha contra alguém mentindo, ele não está fazendo isso. Nossa, de novo, eu fui lá e menti para o juiz em relação ao cara. Estou fazendo isso todo mês. Não acontece assim. Então, no caso que isso aconteça. Porque às vezes a gente estrutura mentira para nós conseguimos mentir para nós mesmos para não conseguir. Para não conseguir. Sei. Então, a gente tem essas. Sem aprofundar demais. Quando. Sei, mas deixa pra lá que você tá comentando. Então, não tem um sacrifício quando alguém faz algo com atitude errada, mas se ele se arrepender e confessar publicamente o seu pecado, aí ele tem a oportunidade de oferecer um sacrifício por pecados sem intenção. É como se transformasse o pecado intencional para um pecado sem intenção, que tem um sacrifício que vai purificar a sujeira que deixou na presença de Deus por causa do seu pecado. Então, o arrependimento é uma parte essencial no sistema sacrificial. Precisa ter confissão e arrependimento para ter absolvição. Nunca falei essa palavra em português na minha vida. Absolvição de pecados. Que legal. Acertei assim de primeira. Vou ficar feliz. Quer dizer, estou feliz. Isso aqui prova bem a morte de Jesus, que agora que é livre acesso, e todos os dias o crente está diante do Pai pedindo perdão, tipo pelos pecados involuntários, sem saber, então, acho que fecha o sacrifício de Cristo na cruz. Sim. Agora temos esse livre acesso para sempre. Uma coisa O sacrifício de 1 a 7 aqui, em relação a Jesus, tem a ver com os sem intenção, né? Nós vamos no capítulo 16, aí Jesus não é só um sacrifício, né? A vida dele não foi só o purificador. O sacrifício dele é o holocausto, é o de paz, que a gente... Lembra que ele fala, quem coma e bebe do meu sangue? Bom, o sacrifício da paz era qual a gente comia com Deus. Então era de comunhão com Deus, celebração. O sacrifício dele são todos, em todos os aspectos dos sacrifícios, do sistema sacrificial, corresponde ao que Jesus fez, de uma forma ou outra. Então, esses que a gente está lendo são aqueles que purificam o templo por nós, que deixa Deus habitar na nossa vida. Mas eu quero dizer que da gente ter um acesso com Deus, nós não, o que Cristo representa nesse sacrifício, é o que eu agora posso ter, eu não sei explicar, mas eu e Deus, eu e Jesus. Sim. Todos os meus dias da minha vida, tendo esse acesso livre, sem precisar ficar sacrificando. O sangue dele é válido. A razão que a gente não precisa constantemente pedir perdão e se converter toda manhã é porque o sangue dele conseguiu tratar o problema de vez. Não tem a repetição de toda vez que a gente pecar tem que trazer um sacrifício. Coitado de Jesus, matando ele todo dia, todo final da tarde tem que matar o cara porque a gente pecou de novo, né? Não tem, ele remove. E essa mudança, a gente vai ver no capítulo 16, tem o boi que leva o pecado para fora, representando a separação do nosso pecado de nós, para não ter mais essa impureza. Quando a gente chega lá, a gente vai poder fechar, né, todos os conceitos. Esse pecado, se por acaso pecar, é o sacrifício que o João fazia pelos filhos dele, né? Ofereceu o sacrifício, porque meus filhos deram festa lá 7 dias. Pode ser que nesses 7 dias eles tenham. Exatamente. Pode ser que rolou bastante cambaleamento. Mas era isso. Esses sacrifícios eram em relação a isso, coisas. Possivelmente Jó, a gente não sabe. Mas esse detalhe do sacrifício é um dos detalhes que complica um pouco, né? Se foi antes. Parece que ele é um desses sacrifícios, né, que foi instalado durante o tempo de Moisés. Então é um dos detalhes que complica um pouco a gente colocar uma data na história de Jó, na verdade. Interessante isso. Mas então, queria definir essa última palavra antes de encerrar. Não chegamos no texto hoje, mas as coisas sagradas, este termo
Só queria, às vezes, coisas sagradas, o que é isso? É um amuleto? O que é coisa sagrada, né, que fala aqui? Quando a gente for tratar semana que vem, coisas sagradas é uma coisa bem geral, tá? E ela muitas vezes se refere ao próprio tabernáculo. Pode também se referir ao acampamento inteiro do povo, não só o lugar especificamente que Deus mora, tá? Tem esse uso. Coisas sagradas também são todas as partes do sacrifício que ninguém pode tocar ou usar. As cinzas que sobram do holocausto e também do sacrifício de paz, as partes queimadas pela oferta de purificação, que elas são tiradas e queimadas para fora. As partes que ninguém pode tocar são cinzas? Sim, se eu não me engano. Você não pode, tem que ser retirado por um sacerdote, que ele tem um nível de acesso, mas o povo de fora não pode tocar naquilo, porque aquilo virou consagrado a Deus. Então não sobrava nenhuma coisa depois do sacrifício que o cara podia pegar e levar para casa e deixar no bolso, né? E aí expergir a casinha dele para ter boa sorte. Israel eliminou qualquer tipo de amuleto, por isso que tem que ser tudo retirado e jogado fora. Você chegou lá, está resolvido com você e Deus, não tem mais uma magiquinha que você vai agora, vou jogar aqui, né, no meu bebê, ele vai, né, ser forte, sei lá, ou jogar nos meus animais, não sobrou nada. Então tabernáculo, mas outra coisa que é interessante que ele também descreve são os próprios sacerdotes, às vezes. Os próprios sacerdotes, os seus vestimentos também são consagrados, coisas consagradas. E também todo dom ou presente ou oferta de dinheiro que o povo dá para Deus era coisas consagradas, que não podiam ser, você não podia mexer com aquilo. Que eu acho que faz base do Ananias e Safira, aquele negócio, é que até mesmo o dinheiro dado a Deus, ele considerava consagrado. Não pode brincar com isso, ou mentir, ou enganar alguém, ele levava muito a sério todos os presentes que eram dados. Então, quando a gente lê a história de Israel na monarquia, eles ficavam pagando os reis de fora para ajudar eles, a Síria, Egito, é por isso que Deus ficava irado. É por isso que Ezequias, logo depois que ele foi salvo por Deus, ele chega para o rei de Babilônia e fala: vem cá, vou te mostrar tudo que eu tenho no templo do meu Deus. Blá, Deus ficou assim: eu vou te matar agora. Isso aqui não funciona assim. Isso explica um pouco da lógica de como Deus agia na história de... Mas não entendi, porque quando era dado oferta, no caso não era dinheiro, era ouro, prata. Sim. Então aquilo ficava guardado, não era para ser usado para nada. Sim, mas eles pegavam esse dinheiro e pagavam, digamos, quando Israel estava com medo de um inimigo, ele pegava o dinheiro do templo e pagava um rei da Síria para vir, né? Quando você fala dinheiro é diferente de pensar. Desculpa, é que era dinheiro para eles, né? Era ouro ou qualquer coisa dado a Deus. É porque dinheiro você fala, vou deixar cuidado, dinheiro, né? Não, mas o real, né? Vai se valorizar, né? Pensando em dinheiro, claro, vai pagar a conta de luz, vai não tinha luz, né? Ficava para ser usado para... Não, Mas a prata e ouro lá Era troca, né? Era usado para os sacerdotes viverem também. As coisas... Sim, eles tinham que viver, tinham filhos, tinham famílias, e eles não podiam viver em qualquer lugar. Tinham lugares... Era usado, mas era usado em coisas consagradas, né? Separadas, de uso comum. Não é que era só para deixar guardado. Não, ficava escondido numa caverna e... Mas Salomão acabou fazendo coisas assim com o dinheiro. Fazer um grande tesouraria. Ele acabou querendo fazer que nem os reis pagãos. Que nem os reis pagãos, ele queria ter uma tesouraria para mostrar para todo mundo: olha, o nosso Deus é nheque. Deus falou: não, eu não sou assim, eu não preciso disso, né? Então a gente vê tudo isso, coisas consagradas em Levíticos.
Eu acho interessante, no Novo Testamento, a gente não vê necessariamente tudo isso, né? Como que isso mudou no Novo Testamento? As coisas consagradas. Tem uma palavra que a gente usa bastante, é usado tanto que a gente quase nem pensa nas implicações. Toda a carta de Paulo, ele escreve para uma igreja e muitas vezes ele fala os santos, que é a palavra de coisas consagradas. É a palavra santo, só que está traduzido como coisas consagradas, mas é a palavra santo. É os santos do Senhor, é a frase literal em hebraico e na Septuaginta, os santos do Senhor. Não são mais as coisas que pertencem ao templo, foi tudo redefinido. As coisas que são santos ao Senhor agora é o próprio povo dele. Na verdade sempre foi, né? Os sacerdotes eram um exemplo de coisas santas. O que era aplicado só para os sacerdotes agora está aberto para todos o seu povo. Somos um reino de sacerdotes, diz 1 Pedro. E cada carta Paulo enfatiza: vocês são os santos do Senhor. Por isso que a sua vida, a sua conduta é importante. Vocês são as coisas consagradas a Deus. Por isso que tem que ser pura a nossa vida, a nossa conduta. 2 Coríntios 6 também tem a mesma lógica. Nós somos o santuário de Deus, nós somos o lugar consagrado. Essa é a lógica e também a incrível bênção que a gente recebe, o privilégio de ser nos tornados as coisas consagradas para o uso exclusivo de Deus. O que me fica mais impressionado é 1 e 2 Coríntios, que Deus chama esses caras dos santos, né? O grupo que tinha gente dormindo com a madrasta e toda aquela bagunça, ele falando: vocês, por incrível que pareça, vocês são os santos de Deus, né? As coisas consagradas. Porque o que faz tudo isso aqui consagrado não era a coisa em si, né? O tabernáculo não era santo porque ele era feito de um material que não existia na terra. Não. Ouro acontece em todo lugar. O ouro não era santo porque aquele tipo de ouro era especial, porque a presença de Deus torna aquilo santo. O sacerdote não era santo porque ele tinha descendência de um alienígena santo de outro planeta. Não. Era porque Deus tinha feito ele santo, pela própria presença e espírito dele. E é por isso que a igreja de Corinto podia ser chamado os santos de Deus, porque ele santifica o que não é santo, né? Baseado no sangue de Jesus. Ele é justo em declarar a gente que é impuro e injusto, pecador. Ele pode nos declarar justos e trabalhar na gente, modificar a nossa vida para corresponder com isso. Nossa, gente, tudo isso para a gente começar, né? Capítulo 4. Nós vamos ter uma pequena pausa e vamos voltar. Nós vamos... Pequena pausa de uma semana. E aí a gente volta. Mas antes de encerrarmos, talvez, com uma oração, temos mais algum comentário? Alguém quer adicionar alguma coisa assim de bom? Não sei se eu vou conseguir explicar, assim, mas eu fico muito maravilhada, assim. E essa questão mesmo que você comentou, né, dessa lógica que parece invertida, como é que Deus, para os pecados inconscientes, aqueles que a gente está lembrando nessa sem intenção, ele prescreve o sacrifício, mas à medida que a gente vai tomando consciência, não tem outro caminho. Eu fico pensando nesse versículo, né? Justiça que do princípio ao fim pela fé. E à medida que a gente vai tomando consciência, como isso não tem outro caminho, é a fé, é o que apontava, né, essa revelação progressiva de Deus que começa. Eles não conheciam a Cristo, mas é apontando para aí, para o que Cristo fez, né? E sei lá, isso me maravilha muito. Essa conexão total, assim, e como, justamente, né, ele fala, a lei veio como tutor, a lei veio para revelar, né, e para nos dar consciência do pecado, mas não é por meio da lei que a gente vai alcançar isso, essa salvação, e como isso magnifica a Deus, né, não sei, e acho que encaixa com isso quando o Felipe estava falando dessa questão do sem intenção, também eu também estava pensando de uma forma diferente. Eu falei, pera lá, esse sem intenção é necessariamente, como é que eu interpreto? Erro, assim, é nível de pecado, ou na verdade para mim é um nível de consciência, porque de repente alguém pecou, é o mesmo pecado tecnicamente, mas quando você não tem consciência, mas depois quando você passa a ter, e como Deus, o único caminho que ele provê, né? E aí faz totalmente sentido, porque quando você não tinha consciência você pode purificar, né, o altar onde está a presença de Deus para ele estar habitando ali, mas aí quando você passa a ter consciência,
por que Deus colocou, olha, não existe um sacrifício? Porque a nossa tendência é querer fazer as coisas por nós mesmos, né? É usurpar a glória de Deus. Né? E como Deus vai extirpando isso, e olha, é para mim que vocês têm que olhar, né? Eu mesmo vou prover isso. Enfim. Legal. Ótimo. Eu fico pensando que Deus criou, né, Adão e Eva para ter comunhão com Ele. E aí virou uma bagunça, né? E foi isso. E aí Deus mandou Jesus começar de novo a mesma história de ter contato e acesso de vivência com Deus. Eu acho incrível e teve tantos anos, tantas coisas, mas chegou no final, Deus tomou uma outra providência para ter a mesma convivência como que Ele queria com a Adão. Só para aproveitar o que você está falando, sendo que a gente já está super além do tempo, que se dane, né? Vou só forçar vocês a ficarem mais um pouco aqui. Se tivesse, nós vamos fazer algum jeito. Você me deu aquele desenho lá, a gente vai usar de uma hora para outra. Mas até mesmo o tabernáculo, né? Pensando no visual do tabernáculo, pensando até no norte, sul, leste, oeste, até mesmo o jeito que o tabernáculo é feito, né? É construído, é de oeste para o leste, né? E se você ler a história do jardim do Éden, quando eles pecaram e tiveram que ser removidos da presença de Deus, Deus falou: você vai para o leste, vou tirar leste daqui. E o tabernáculo, Deus quis que eles construíssem, a parte de fora estava cheia de árvore e de florzinha, né? E você, que seria aqui fora. E conforme você vai se aproximando da presença de Deus, vai aumentando o grau de santidade. Então os sacrifícios, os pecados, era aqui fora, no altar. Mas conforme o grau vai aumentando do pecado, aí você tem que chegar mais lá dentro para fazer o sacrifício, né, e levar o sangue. E nós vamos ver que até agora não entramos no Santo dos Santos, só tudo por fora. Os pecados sem intenção, tudo se resolve lá fora. Daqui a pouco a gente chega no capítulo 16, que chega o... Tem esse detalhe de leste-oeste na posição também? Sim, Deus é totalmente proposital. Nunca tinha reparado. E a ideia é que quando você está oferecendo o sacrifício, você está voltando para o oeste, voltando para a presença, e a cortina aqui dentro era tipo tudo um desenho de um jardim, com os desenhos dos querubins. Por quê? Porque Deus tinha colocado querubins para proteger a entrada do jardim do Éden, para nos separar da presença dele. Então os sacrifícios, eles sempre tinham em mente uma forma simbólica de demonstrar que através de sangue nós vamos aos poucos voltar a ter a intimidade íntima lá no Santo dos Santos com Deus. Então, Levíticos era isso, sempre nos levando, sempre foi a intenção de Deus que Ele queria nos trazer de volta. Então não é por acaso que Apocalipse termina com uma descrição da gente de volta num jardim, com uma árvore, né? E Jesus mesmo sendo, Jesus se torna o tabernáculo, ele acaba sendo essa porta de entrada, ele acaba sendo o animal que é levado para fazer no altar, ele é o lugar onde é feito esse sacrifício, ele é o sacerdote que traz o sacrifício no altar, ele é aí a próxima entrada da barraca, ele é a barraca, ele é também a entrada nessa barraca, ele é o véu que separa os dois, e vai, ele é a mesa que fica ali com a comida de dentro, e nem chegamos na lâmpada que fica aqui dentro, iluminando lá dentro, que é tudo feito de ouro, e tem todos esses detalhes que vai acumulando, e todos eles representam de alguma forma, não só Jesus, mas a intenção de Deus, desde o início, de querer nos trazer de volta para o jardim. E a lei tinha a parte no processo de nos, aos poucos, conscientizar dessa... Eu pequei sem intenção, eu vou ter que... Não foi, só foi um tropeço. E eu confesso logo depois, por isso, e nos levando, né, de volta. Enfim, aí tem uma série de implicações sobre isso, mas a gente deixa para... outra hora. Legal. Mais alguém antes de a gente...
pouco o sol vai se pôr. Você que sabe, cara. Não, eu fiquei pensando naquele versículo quando a mulher, né, na casa do fariseu, quando ela começa a lavar os pés de Jesus, que Jesus tem e fala: a quem muito foi perdoado, muito ama Deus, né? Como todo esse processo de conscientização, quanto mais a gente vai tendo consciência, que o maior mandamento qual que é, né? Amar a Deus por todas as coisas. Deus não está interessado nos sacrifícios e nem se é a ação arrependida. Digamos sim, o arrependimento é parte, mas esse amor, essa devoção, né? E como essa conscientização, é só por meio dessa conscientização do pecado mesmo que a gente tem, independente de como isso aflora, da magnitude humana que a gente vê, não, você matou, você isso, mas isso de reconhecer que na minha carne não tem nada de bom, né? E diante da santidade de Deus, como você só tem que apelar para esse perdão e como quanto mais consciência você tem que ter, mais fé você tem que ter no caráter de Deus, né? No amor de Deus. Você sabe que você precisa trabalhar para você apelar para Ele, né? Porque não tem outro sacrifício, não tem maneira da gente, se nós mesmos conseguirmos, né? Não há nenhum sacrifício que a gente possa fazer. Eu estava pensando nisso. Só isso. Legal. Muito bom. Então, nós vamos voltar ainda a ver as 5 circunstâncias do pecado de purificação. Tem 5 ocasiões. E aí 2 ou 3 ocasiões da oferta de reparação. Isso a gente faz semana que vem, os detalhes. Só para você ter noção. Então nós não vamos sair dos primeiros 7 capítulos semana que vem ainda. Mas você pode dar continuidade à leitura até o 16. Eu acho que faz sentido você ler com tudo em mente. Que o 16 fecha a noção dos sacrifícios e purificação. Legal. Alguém gostaria de orar para... Eu falei demais já. Então alguém ore por nós para encerrar o nosso tempo aqui.